Jesus era judeu? Vamos falar um pouco sobre a nacionalidade do nosso Salvador Jesus Cristo. Antes, peço que você deixe o seu like, curte, comente e compartilha esse vídeo para ter mais engajamento, para que o YouTube possa recomendar esse vídeo para mais pessoas, certo? E sem enrolação, vamos falar sobre a nacionalidade de Jesus Cristo. Ele era judeu? Sim. Jesus era judeu, porém ele não era apenas um judeu. Jesus era o Filho de Deus, que veio para salvar todo o mundo. Mesmo quem não é judeu, Jesus era judeu, porém, com sua morte e ressurreição, ele estabeleceu uma nova aliança, o cristianismo, ou o evangelho. Mas no caso, um judeu pode ser um descendente de Abraão, uma pessoa do povo judeu por nascimento, ou um judeu religioso, uma pessoa que acredita em Deus e segue as regras da lei de Moisés, do Velho Testamento. Os pais terrenos de Jesus eram Maria e José, eram judeus, descendentes de Abraão. Por isso, Jesus era judeu por nascimento, como está em Mateus capítulo 1, versículo 1. Jesus também era um judeu religioso, ele fazia tudo que um judeu praticante fazia, foi circuncidado. Seus pais tementes a Deus os circuncidaram aos 8 dias de vida, como mandava a lei de Moisés. Está em Lucas capítulo 2, versículo 21. Completando-se 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o que lhe tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer. Como está em Gênesis, essa questão da circuncisão. Aprendeu as Escrituras. Todas as crianças da Judéia acreditam a ler e a obedecer às leis de Deus. Eles aprendiam todos os preceitos da lei. Ainda jovem, Jesus se destacou por seu conhecimento, como está no livro de Mateus. Ele celebrava a Páscoa. Jesus atendia todas as festas religiosas instituídas por Deus, incluindo a Páscoa, que era uma celebração especial, como está em Marcos capítulo 14, versículo 16. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Ia à sinagoga. Aos sábados, Jesus adorava a Deus como outros judeus nas sinagogas, que eram parecidas com igrejas modernas. Jesus também se identificava como judeu e disse que tinha vindo para cumprir a lei de Deus. Está em Mateus capítulo 5, versículo 17. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, porém eu vim cumprir. Jesus falou isso, está em Mateus capítulo 5, versículo 17. Mas que é um judeu? Os judeus seguiam uma série de rituais e ofereciam sacrifícios a Deus por causa do pecado. Assim recebiam perdão de Deus por seus pecados. Sempre que cometiam pecado, precisavam de fazer novo sacrifício para serem perdoados. Isso era porque o sacrifício de animais não podia perdoar totalmente os pecados, como está em Hebreus capítulo 10, versículo 1 ao 2. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos anos após anos, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixaria de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. A aliança do judaísmo apontava para uma aliança melhor que ainda estava por vir. Jesus veio para estabelecer a nova aliança. Ele cumpriu todas as regras do judaísmo e nunca pecou. Depois, ele morreu na cruz como sacrifício por nossos pecados. Quando ressuscitou, Jesus provou que seu sacrifício era perfeito, apagando todos os pecados. Está em Hebreus capítulo 9, versículo 26 ao 28. Por isso, não precisamos mais oferecer sacrifícios como os judeus faziam. Quem se arrepende e aceita Jesus como seu Salvador tem todos os seus pecados apagados, como está em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos ensina a viver de maneira correta, sem precisar de todos os rituais do judaísmo. Quem ama Jesus pertence à nova e perfeita aliança que Jesus restaurou.
Então, amigos e amados irmãos, terminamos aqui este breve vídeo sobre Jesus, que de fato era judeu, mas a salvação não foi só para os judeus, foi para toda a humanidade. Então, independente disso, Jesus é universal. Para todo ser humano que está em pecado, ele é a salvação e a solução para todo ser humano, certo? Então, que você tenha esta consciência e este aprendizado sobre Jesus Cristo, que é o Pai Celestial de todos nós e o verdadeiro e único e suficiente Salvador. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe o seu like para nos ajudar para o YouTube propagar ainda mais a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, não só com esse vídeo, mas também com os outros vídeos aqui do canal. Então, espero que Deus abençoe você grandemente e toda a sua família, com ricas bênçãos, saúde, paz, prosperidade, tranquilidade e tudo isso que Deus tem para oferecer para todos nós, ok? Então, terminamos o vídeo por aqui e até o próximo vídeo.